Se um agricultor deseja cercar uma região triangular da sua fazenda para a criação de animais, e para isso ele dispõe de diferentes pedaços de cerca de madeira, é possível construir essa região triangular usando quaisquer 3 pedaços de cerca de madeira? Olha aqui que quando ele pegou um pedaço medindo 12 metros com outro que media 8 metros e outro que media 5 metros, foi possível. Mas quando ele pegou um pedaço medindo 9 metros, outro medindo 6 metros e outro medindo 3 metros, a tentativa aí de se construir um triângulo deixou os 3 pedaços alinhados. Então, qual é a condição para que 3 segmentos de reta possam representar lados de um triângulo? Você quer aprender? Então assiste o nosso vídeo, que a aula agora é sobre isso. Vamos aprender agora a condição de existência de um triângulo. Para isso, vamos pegar um segmento de reta medindo 4 centímetros, outro medindo 8 centímetros e um terceiro com medida desconhecida, para vermos qual a medida que esse terceiro deve ter para que consiga formar um triângulo com os outros dois. Para isso, vamos usar aqui uma régua e um lápis para traçar a maior medida que a gente conhece, que no caso é 8 centímetros, esse segmento com medida 8 centímetros. E agora, com um instrumento de desenho chamado compasso, que serve para traçar arcos, a gente, da extremidade do segmento de medida 8 centímetros, nós vamos traçar um arco que tem raio 4 centímetros. Ou seja, o compasso tem uma abertura aí de 4 centímetros. Você observa que não é possível formar um triângulo se esse terceiro segmento tiver medida 1 centímetro. Como também não é possível se tiver uma medida 2 centímetros. E também se tiver uma medida 4 centímetros. Você observa aí que na medida 4 centímetros, os arcos eles estão se interceptando, são tangentes. E eles se interceptam aí no ponto médio do segmento que tem medida 8 centímetros. Mas ainda deixa os 3 segmentos alinhados. Agora, se esse terceiro segmento tem uma medida maior que 4, você vê que já é possível formar um triângulo. Então, qual é a condição de existência para que 3 segmentos de reta representem lados de um triângulo? É que a medida de um lado deve ser sempre menor do que a soma dos outros dois. E isso deve valer para todos os lados. Mas se você conhecer o maior lado, basta verificar para o maior, que a medida do maior lado seja menor do que a soma das medidas dos outros dois. Vamos aqui pegar um triângulo que os lados medem A, B e C e escrever essa condição para cada lado. O lado A tem que ter uma medida menor do que a soma das outras duas medidas, B mais C. Assim como B tem que ser menor do que A mais C, e assim como C tem que ser menor do que A mais B. Se você pega essa segunda inequação, você observa que jogando aí o C para o primeiro membro da inequação, você vai ter que a medida de um lado ela é menor do que a soma dos outros dois e maior do que a diferença. Essa diferença tem que ser em módulo, porque a medida de um segmento não pode estar associada a um número negativo. Então, quando a gente usa que um lado é menor do que a soma dos outros dois e tem medida maior do que a diferença, a gente está aplicando a condição de existência de um triângulo apenas para dois lados. Mas às vezes a gente só precisa aplicar para um único lado, quando a gente conhece o maior lado, por exemplo. Então vamos praticar isso aqui. Observe esse primeiro exemplo em que você tem 3 segmentos de reta. Um medindo 3, outro medindo 4 e outro medindo 8. Será possível que esses 3 segmentos de reta eles representem lados de um triângulo? Não. Por quê? O maior lado, que é 8, ele é maior do que a soma dos outros dois, 3 mais 4, que dá 7. E se os lados tivessem medida
3, 4 e 7, os segmentos, a gente observa que também não é possível. Por quê? Porque 7 é igual à soma dos outros dois. 3 mais 4 que dá 7. E se ele tivesse medida 3, 4 e 6, é possível sim, porque o maior lado aí, que é 6, é menor do que a soma dos outros dois. Então observa que quando você conhece as três medidas, você só precisa verificar para o maior lado. Então, agora, nesse outro exemplo, você observa que tem um lado medindo 4 centímetros, outro lado medindo 10 centímetros e um terceiro lado desconhecido. Aqui você nota que o maior lado pode ser 6 centímetros e o maior lado também pode ser essa medida desconhecida. Então a gente tem que aplicar a condição de existência para esses dois maiores possíveis lados, os possíveis maiores lados do triângulo. E aí a gente usa aquela consequência da condição de existência, que a medida de um lado deve ser menor do que a soma e maior do que a diferença dos outros dois. Fazendo isso, a gente encontra que x é menor do que a soma de 4 mais 6, que dá 10, e maior do que a diferença, que dá 2. Então, qualquer valor que seja maior que 2 e menor que 10 pode ser o terceiro lado de um triângulo que tem os outros dois lados medindo 4 e 6. Agora, a gente vai aprender umas propriedades gerais sobre triângulos, que valem para quaisquer triângulos. Primeiro é o perímetro. O perímetro, por definição, é a soma das medidas dos lados do triângulo. E ele é denotado por 2π. A área de qualquer triângulo, você pode usar base vezes altura dividido por 2. E a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo mede sempre 180 graus. Agora, vamos aprender a classificar um ângulo quanto à sua medida, que ele pode ser classificado em agudo quando tem uma medida entre 0 e 90 graus, reto quando mede 90 graus e obtuso quando tem uma medida maior que 90 graus e menor que 180 graus. Já num triângulo, o triângulo pode ser acutângulo quando tem todos os ângulos internos agudos, ou seja, com medidas entre 0 e 90 graus. Reto quando possui um ângulo reto. Retângulo quando possui um ângulo reto. Lembra aqui que no triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E o triângulo obtusângulo é aquele que tem um ângulo obtuso. Se formos classificar quanto aos lados, podemos classificar o triângulo em equilátero, quando tem os três lados com medidas iguais. É muito importante no triângulo equilátero você conhecer a sua altura, que a sua altura é dada por lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. Rui, como é que eu poderia obter essa expressão? Você poderia obter essa expressão aplicando Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui, que tem hipotenusa L e catetos L sobre 2 e H. E a área do triângulo equilátero, essa é uma fórmula específica, é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, mas só serve para triângulo equilátero. Se você esquecer, você pode aplicar a expressão que a gente viu anteriormente, que é base vezes altura sobre 2. Classificar um triângulo quanto aos lados também tem o caso dele ser isósceles, quando ele possui dois lados com medidas iguais. Também vai possuir dois ângulos com medidas iguais, que são chamados ângulos da base. E se o triângulo não tem lados com medidas iguais, ele é chamado de triângulo escaleno, que também não vai ter ângulos com medidas iguais. A gente agora vai aprender sobre um elemento muito importante no estudo dos triângulos, que é a mediana. A mediana é o segmento que tem extremidades num vértice e no ponto médio do lado oposto a esse vértice. Um triângulo tem três medianas e o ponto de interseção dessas medianas, ele recebe o nome de baricentro. O baricentro ele é o centro de gravidade do triângulo. Se nós, por exemplo, quiséssemos equilibrar um triângulo, deveria ser feito pelo seu baricentro,
como mostra essa figura. E ainda o baricentro tem a propriedade de dividir cada mediana na razão de 2:1. Você observa que esse segmento que tem extremidades no baricentro e no vértice, ele é o dobro do segmento que tem extremidades no baricentro e no ponto médio do lado. Ou seja, a gente também pode dizer que o segmento que tem extremidades no vértice e no baricentro, ele mede 2/3 da mediana. E o segmento que tem extremidades no baricentro e no ponto médio do lado, ele mede 1/3 da mediana. Num triângulo equilátero, isso nos dá um resultado importante, que é o seguinte. Num triângulo equilátero, a mediana e a altura elas coincidem. Então, o centro do triângulo aqui, o baricentro, essa distânciazinha aqui, vai ser essa distância que vai do centro do triângulo ao lado, mede 1/3 da altura, já que a altura coincide com a mediana. E essa medida é a mesma medida que o raio da circunferência inscrita no triângulo equilátero. Já essa distância que vai do baricentro ao vértice do triângulo equilátero, ela mede 2/3 da altura, que é o raio da circunferência circunscrita. Então não esquece, num triângulo equilátero, o raio da circunferência inscrita mede 1/3 da altura e o raio da circunferência circunscrita mede 2/3 da altura. Agora, vamos fazer questões importantes da prova de matemática do Enem. Vamos resolver essa primeira questão da prova de matemática e suas tecnologias do Enem 2013. Em um sistema de dutos, 3 canos iguais de raio externo 30 cm são soldados entre si e colocados dentro de um cano de raio maior, de medida R. Para posteriormente ter fácil manutenção, é necessário haver uma distância de 10 cm entre os canos soldados e o cano de raio maior. Essa distância é garantida por um espaçador de metal, conforme a figura. Utilizando 1,7 para aproximação de raiz de 3, o valor de R em centímetros é igual a quê? Ora, veja aqui que se nós unirmos os centros dessas circunferências de raio 30, a gente vai ter um triângulo equilátero de lado 60. E o ponto O aí, ele é o baricentro do triângulo equilátero. Acabamos de aprender que a distância do baricentro ao vértice mede uma fração da altura, que é 2/3 da altura. OC mede 2/3 da altura. E OM, que é essa distância do baricentro ao lado, mede 1/3 da altura. Se estamos interessados no raio aí do círculo maior, a gente precisa da medida OC para somar com a medida CD e para somar com a medida DE, o espaçador. Então vamos inicialmente calcular a medida OC, que representa 2/3 da altura. 2/3 da altura do triângulo equilátero. O lado do triângulo equilátero é 60, que são 2 raios das circunferências em raio 30. Fazendo essa continha, a gente encontra 20 raios de 3, que dá 34 centímetros. Então, a medida do raio do círculo maior aí vai ser OC mais CD mais DE, ou seja, 34 mais 30 mais 10, 74, cuja resposta está na letra C. E agora, mais uma questão da prova de matemática do Enem 2014. Uma criança deseja criar triângulos, utilizando palito de fósforos de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos, e pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6 palitos. Isso é importante. A figura ilustra um desses triângulos que foi construído aí. A quantidade máxima de triângulos não congruentes 2 a 2 que podem ser construídos é qual? Observando aqui, a gente já sabe que tem uma medida que é fixa, que mede 6, um lado do triângulo mede 6 palitos,
e os outros dois, as outras duas medidas eu vou chamar de x e y. Você observa que o perímetro desse triângulo com lados 6x e y mede 17 palitos. Então, podemos ter que a soma de x com y com 6 dá 17. Assim, x mais y é 11. Então, vamos pensar em dois números inteiros que a soma dê 11, dois números naturais que a soma dê 11. Esses dois números poderiam ser 1 e 10. Então, o triângulo teria lados 6, 1 e 10. Poderia ser 2 e 9. Então, o triângulo teria lados 6, 2 e 9. Então, 3 e 8. O triângulo teria lados 6, 3 e 8. 4 e 7, que é a soma dá 11. O triângulo teria lados 6, 4 e 7. E 5 e 6, que o triângulo teria lados 6, 5 e 6. Mas a gente está dizendo que o triângulo teria lados se satisfaz a condição de existência. Que a condição de existência nos diz que a medida de cada lado deve ser menor do que a soma dos outros dois. E se a gente conhece as três medidas, aprendemos que só precisa verificar para o maior lado. Então, observe que esse primeiro caso, 6, 1 e 10, não forma triângulo, porque o maior lado, que é 10, é maior do que a soma dos outros dois. Então, não é possível. Assim como o segundo também não, porque o maior lado, que é 9, é maior do que a soma dos outros dois. 6 mais 2, que dá 8. Agora, já a terceira possibilidade, 8, 6 e 3, é possível, porque 8 é menor do que a soma de 6 mais 3, que dá 9. 6, 4 e 7 também é possível, porque 7 é menor do que 6 mais 4, que dá 10. E 6, 5 e 6 é possível, porque 6 é menor do que a soma de 6 mais 5. Então, temos três possibilidades de formar triângulos aí, com esses palitos de fósforo e um lado medindo 6 palitos. Então, a resposta está na letra A. Gostou da aula? Então curte nosso vídeo. Aproveita e se inscreve no nosso canal, o Ajuda Enem. Lembra também que aqui existe um link na descrição do vídeo com uma lista de exercícios sobre triângulos. Todas as questões são do Enem. E se você tiver alguma dúvida em alguma dessas questões, quiser fazer alguma sugestão ao nosso trabalho, você aproveita os nossos comentários, que a sua opinião é muito importante para a gente. Bons estudos para você!